Resolução de expressões aritméticas. É o nosso próximo assunto. Gente, muito importante essa matéria. Nós vamos utilizar, nas provas e concursos da vida. Resolução de expressões aritméticas. Então vamos prestar muita atenção para a gente aprender e não esquecer mais. A resolução de uma expressão aritmética se faz procedendo da seguinte maneira. Primeira fase. Resolvem-se as operações que estiverem entre os parênteses. Depois os colchetes. E, finalmente, as chaves. Sempre a partir dos mais internos, que geralmente são os parênteses para os externos. Ok, gente? Então vamos guardar o seguinte. Numa expressão aritmética, primeiro eu vou resolver o que estiver entre os parênteses. Então, primeiro parênteses. Depois os colchetes. E, finalmente, as chaves. Parênteses, colchetes e chaves. Normalmente, na maioria das vezes, os parênteses estão dentro das chaves. E os colchetes também estão dentro das chaves. Então fica assim, ó. Os parênteses estão dentro dos colchetes e os colchetes estão dentro das chaves. Ok? Então essa é a primeira fase. Quando a gente estiver exercitando, a gente vai entender melhor. Parênteses, colchetes e chaves. Segunda fase. Ordem das operações. As operações seguem uma ordem. Então, o grupo 1, o primeiro grupo, vai ser o grupo da adição e da subtração. O grupo 2 é o grupo da multiplicação e da divisão. E o grupo 3, da potenciação e radiciação. Então, repetindo, grupo 1, adição e subtração. Grupo 2, multiplicação e divisão. Grupo 3, potenciação e radiciação. Então, como é que eu vou proceder? Caso hajam duas operações de um mesmo grupo, você vai resolver primeiramente a que aparecer primeiro. Ok? Então, uma adição e subtração. Resolve a que aparecer primeiro. Multiplicação e divisão, a mesma coisa, o que aparecer primeiro. Potenciação e radiciação, a mesma coisa, o que aparecer primeiro. Aí é fácil, Duas operações do mesmo grupo. E se forem de grupos diferentes? Então, caso hajam duas operações de grupos distintos, resolve-se primeiramente as do grupo 3, depois as do grupo 2 e finalmente as do grupo 1. Então veja bem, a ordem de prioridade. O grupo 3 tem prioridade sobre os demais grupos. Então, primeiro eu resolvo a potenciação e a sua operação inversa, a radiciação.
Depois eu resolvo a multiplicação e a sua operação inversa, que é a divisão. E por último, a adição e sua operação inversa, que é a subtração. Tá, gente? Não podemos esquecer mais essa ordem de prioridade, né, na resolução das expressões aritméticas, levando-se sempre em conta as posições que as operações ocupem com referência à primeira fase. Ou seja, eu sempre vou observar os parênteses, os colchetes e as chaves. No próximo tópico, nós vamos fazer alguns exercícios ilustrativos, tá? E aí, isso aqui vai ficar bem claro. Ok?